Está começando mais um podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo aqui da Six Canoas, com o objetivo de trazer informações, dicas, entretenimento, histórias inspiradoras para você empreendedor, para você aplicar aí no seu dia a dia, nos seus negócios. Eu sou Patrícia Godoy, host do podcast. Hoje o nosso podcast está muito especial por dois motivos. Para começar, que eu tenho aqui comigo a Márcia, que é a nossa colega do Núcleo. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, um prazer. E também muito especial, porque hoje o nosso tema é Mulheres na Política. A gente tem aqui conosco duas grandes deputadas e referência aqui no nosso estado. Anne Ortiz, seja muito bem-vinda. Obrigada. E Zilá Breitenbach, isso? Breitenbach. Olha só, seja bem-vinda. Esse sobrenome é poderoso e aí a gente fica na dúvida de como falar, né? Sejam muito bem-vindas, a gente trouxe vocês aqui para apresentar, tantos que nos assistem, como é a vida real da mulher empreendedora. Olha só, temos um exemplo disso no ar. Minha mãe, né, com 5, em épocas diferentes. Como foi esse desafio de mulher e entrar na política, assim, para vocês? Zilá. Eu diria que hoje nós temos uma presença de gerações, porque nós temos idades diferentes, dá para perceber, acho que não, né? Idades diferentes e temos propósitos praticamente iguais. Nós fomos colegas da Assembleia Legislativa e as nossas pautas, elas literalmente se aproximavam e tornavam-se pautas únicas, porque nós tínhamos o foco na política. E eu admiro isso nas mulheres. Nós termos a coragem, em primeiro lugar, na minha época era muito mais difícil. Eu concorri a prefeita de uma cidade pequena, mas com muita divisão de gênero na política. E foi muito bom, porque a gente mostrou que mulher pode fazer desde que queira fazer com qualidade. Ao chegar na Assembleia, eu deparei com esse mundo totalmente diferente, vinda do interior, e não fugi de nenhum desafio. E foi difícil, porque eu fui professora. Então, eu não era política quando meus filhos eram pequenos, mas eu tinha 5 filhos para administrar numa família, onde eu tinha que dar toda a atenção também, que a Márcia pode confirmar, pelo menos assim, tentando a gente fazer acontecer. E na política a gente vê, não é, Anne, que a gente pode muito. É verdade. Então eu pergunto, como é que a política pode trabalhar empreendedorismo, que foi uma pauta, é uma pauta deste programa também. Eu, quando fui prefeita, eu estabeleci o programa Educação Empreendedora. Porque não dá para falar de empreendedorismo quando tem 90 anos. Daí é tarde para começar uma ação. A gente tem que trabalhar a criança desde pequena. E vale a pena a gente olhar para trás e saber que o legado vai ficando. E eu admiro a Anne por isso também, porque nós tínhamos pautas bem difíceis e ela e eu, podia ser com propósitos diferentes, idades diferentes, estávamos lá brigando pelas mesmas coisas. Do mesmo lado, né, Zilá? A ética da política, enfim, todas essas ações. Sabe que... Bom, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. É uma oportunidade muito grande que a gente tem, né, de conversar sobre as mulheres, seja na política, no empreendedorismo, ou no nosso papel, né, de mães, né, e também de cuidadoras, né, da casa, da família e das responsabilidades que a gente tem, não só como mulheres, mas dentro da sociedade, né? Então, eu quero dizer que a Zilá, quando eu cheguei na Assembleia, a Zilá já estava na Assembleia e ela era uma pessoa muito importante para mim, assim, a referência lá. Então, quando a gente fala de qualquer espaço que as mulheres ocupam, eu sempre gosto de falar sobre exemplos e as referências que a gente tem. Então, dentro da política, a Zilá com certeza foi uma referência para muitas mulheres. Eu tive a sorte, eu repito isso muitas vezes, de ter tido na minha família uma grande liderança feminina
que com certeza impulsionou, ou que as mulheres, nós somos nas netas, né, desta minha avó, somos 10 mulheres, né, são 13 netos, 10 mulheres e 3 homens. E que para nós mulheres ela foi muito importante, pelo exemplo que ela dava. Eu dizia isso, até o meu tio ontem recebeu o título de cidadão de Porto Alegre, porque ele hoje toca, né, a empresa que ela fundou. E eu dizia isso, ela, quando a gente era pequena, não explicava muito, assim, não precisava sentar, falar, vai ser assim, mas nos levava para dentro do mercado para trabalhar. Cada vez que ela nos levava em alguma atividade, ia conversando, através do exemplo dela, de como que ela conduzia as coisas em casa. Às vezes eles brigavam, são 4 filhos, né? Ela tem 4 filhos, 3 homens e uma mulher, a minha tia, e juntava eles e, sabe, dizia, olha aqui, não quero vocês brigando, e adultos já. Vocês têm a família tem que estar unida, tem que estar firme, a base que a gente tem. Então, assim, tu não precisa chamar e falar, olha só, eu estou fazendo isso, mas as pessoas percebem, as crianças percebem muito, né? Entendem muito o que está acontecendo. Então, tu vê a tua avó trabalhar ou a tua mãe trabalhar, minha mãe também sempre trabalhou muito, isso vai te dando um norte, né? Exemplo, né? De como é que eu vou fazer, o que eu vou, sabe? E o que eu posso fazer? Qualquer coisa, sabe? Então, assim, apesar dela ela foi, né, dentro do ramo dela, né, supermercadista, uma mulher super à frente do tempo dela, e como ela conduziu as coisas, e mesmo que eu tenha ido para um outro lado, para a política, aquilo me incentivou a dizer, eu posso ir onde eu quiser, vou ter grandes desafios, mas o trabalho, ele recompensa. Então, tanto que quando eu engravidei do Pedro, né, que está aqui comigo, eu estava no mandato, né? Na verdade, eu engravidei dele um pouco antes da eleição de 2018, e a gente já foi aquele período super difícil ali, as primeiras semanas de gestação, que tu não sabe o que vai acontecer, tudo muito novo, primeira gestação. E aí, durante a minha gestação lá na Assembleia, muitas vezes eu e a Zilá, a gente conversava, e ela falava, Anny, eu tenho 5, tá? Tudo certo. Porque como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai cuidar, como é que tu vai se dividir, como é que tu vai buscar um equilíbrio? É óbvio que tem culpa. E na época que a Zilá tinha as 5 crianças, o trabalho dela, aí depois entra para a política e organiza isso tudo dentro da família, como é que tu equilibra isso, né? E sempre tem a culpa. Independente do momento, da fase, acho que a mãe vai carregar essa culpa sempre. Então é importante, assim, a gente olhar outras coisas. Eu falava, gente, a Zilá com 5 deu conta, eu não vou dar conta com 1, entendeu? E agora com 2, e aí deu 3, 4. E a culpa, ela existe, inclusive, caso tu não tivesse aceito os desafios, tu ia te culpar, a culpa também, ela tá sempre, né? Se tu abre mão, tu vai se sentir culpada. Se tu segue, tu vai se sentir culpada. Se tu faz isso aqui, vai se sentir culpada. Então, mas eu acho que e a gente também mostrar a questão profissional e a questão de ser mãe, que elas não são concorrentes, né? Acho que isso é importante, ou empresária. Porque a gente aqui tá falando da política porque é a nossa experiência, né? Mas quando eu já tive negócio também, com 19 anos eu abri minha primeira empresa, não tinha filhos, óbvio, mas e tu sabe o quanto que tu se dedica para aquilo. Hoje as mulheres se dedicam muito para os seus negócios e também tem que abrir mão. Não é só a gente que está na política, não é só a Zilá que fazia roteiro incansavelmente, e eu ficava assim admirada. Eu falava, meu Deus, como é que ela não cansa? Porque é muito pesado tu fazer roteiro, tu tá no interior, tu tá enxergando lá cada problema que tem, cada situação que tem, e levar isso, porque quando um deputado sai, pega a estrada e vai ver lá na ponta o que acontece, é para depois, quando tem que dar o voto, né, Zilá? Lá na Assembleia, por mais difícil que seja, e a Zilá é muito corajosa, acho que essa coragem dela também nos incentiva, sabe, a também ter aquele mesmo posicionamento. Se tu me permite, Zilá, eu vou contar aqui um episódio, tá? A gente estava votando um dos projetos mais difíceis que a gente votou no Estado, que era a reforma previdenciária, e a Zilá professora, tá? Tendo que votar a reforma.
E se tu não conhece bem a realidade do Rio Grande do Sul, se tu não sabe, conhece os gargalos do Estado e tem muito claro para ti qual é o teu compromisso com o futuro desse Estado, tu não consegue enfrentar uma votação que nem essa. Então ela, para nós, sempre foi quem puxava, sabe? Assim, acho que é de tu olhar e falar assim, não, se a Zilá tá aqui nesse caminho, então a gente vamos seguir esse caminho também. E muitas vezes eu ouvi ela sendo citada como exemplo por todos os colegas, sabe? De coragem, de determinação, de força e de seguir as suas convicções. Porque quando a gente acredita, eu acho que na política falta isso. Falta quem siga as suas convicções. Né? Olha, eu estou aqui por este propósito e não vou me desviar do meu propósito. Sabe? Que o meio não te influencie para mudar no teu propósito. Que muitas vezes o barulho das galerias, né, Zilá, não te influencie para mudar do teu propósito. De tu lembrar todos os dias por que tu tá ali. E do que tu abre mão para estar ali. Né? Eu acho que isso é muito importante. Então é isso, tu seguir no teu caminho é fundamental, né? E eu acho que esse trabalho todo, essa vontade determinada das mulheres estarem na política, a realidade não é para assustar, é para estimular. Nós vemos as mulheres ainda pouco presentes na política, onde tem as mudanças acontecem, onde nós temos essa responsabilidade, e são tantos os fatores que interferem. E eu diria que a família é o primeiro que te estimula. Eu tive um marido que me estimulou, eu tive o político da minha família, a tua avó é o meu avô, que tinha assim, me contava as histórias políticas da época e eu fui com vontade de liderar também. E eu falo muito para as mulheres, nós temos que liderar, nós temos que ter coragem de sermos líderes e não só acatar. Nós temos que ter coragem de trazer propostas, de levar as propostas para adiante. E isso que a gente faz. E é bom que nós tenhamos em Brasília jovens deputadas que levam todo esse anseio do Rio Grande do Sul e em todas as áreas. E que as mulheres, e eu sempre falo muito para as mulheres, ninguém vai te carregar. Não tem ninguém que te estenda o tapete. Pelo contrário, se puderem puxar, puxam. A gente tem que ter a coragem de lutar pelo caminho e não desanimar. Quando eu não me reelegi, foi um choque para mim. Eu trabalhei para me reeleger e eu achei que merecia. Eu não tenho medo de dizer isso, eu merecia. Bom, eu também acho que merecia, Zilá. Então... Eu que acompanhei lá durante 8 anos o trabalho da Zilá na Assembleia Legislativa, eu também, então, assim, vou dizer isso aqui bem alto. Tá? Mas eu nunca penso assim, não peço nunca nada. Eu não penso, vou tocar minha vida, o que eu vou fazer, conversei com os filhos, vou chorar um pouco, isso é normal. E quando o governador me convidou para a Secretaria Adjunta das Obras, eu pensei, obras, eu não sou engenheiro, sou arquiteto, mas eu sei da educação, o quanto a educação precisa de um olhar. E por isso eu aceitei, para poder ajudar no que me cabe. Graças a Deus, a minha secretária é excelente, a Isabel, mas a gente tem que focar naquilo que nós queremos e nós acreditamos. Eu acredito muito na criança. A criança precisa ter o maior apoio. E quando eu vou numa escola, eu olho assim, Anne, qual é o entorno daquela escola, o que as crianças passam de sacrifícios, às vezes, para estar ali na escola. E esperando da escola o carinho, e quando elas vão, agora depois do Covid, que deu tanta ausência desse convívio, a gente vai na escola e as crianças olham para o professor como uma tábua de salvação. É aquele que tem tempo, porque o pai e a mãe trabalham, correm. O professor também está trabalhando e os filhos dele estão lá, também em outro lugar. Então, ser política é um desafio que vale a pena, porque a gente tem as leis aprovadas, a gente tem a mudança de algumas questões que agora aqui no Estado acontecem mais, porque tem mais dinheiro, tu estava na crise, aqui agora nós podemos gastar um pouco. Então, tu quer resolver tudo, tu quer resolver. Boa vontade não falta. Não né? falta. Então, é muito bom e eu desafio as mulheres.
Nós temos exemplo de mulheres em todas as áreas. Destaque. Vamos dar o destaque para mais mulheres na política tu sabe também. Que eu lá, a gente lançou a Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora, né? Na Câmara. E está sendo um trabalho muito bacana. A gente vai querer que tu fale bastante disso pra nós. Não, isso aí nos interessa muito. Não que outras pautas não, mas é tão bacana, né, Anne? A gente... Bom, eu sou suspeita. Antes de mais nada, eu queria fazer uma piadinha aqui, mas é porque eu sou fã mesmo. Eu até comentei com a Márcia, eu disse, olha, vou me sentir o Paulo Sérgio, né? Porque quando eu comecei a acompanhar vocês, foi por lá. Ai, eu conheci ambas por lá, vocês estão sempre lá. E foi um momento muito bacana na nossa vida. Assim como vocês... ambas são inspirações e admiram. Nós também admiramos muito vocês, muito mesmo. São exemplos que a gente quer seguir, que a gente tem orgulho de dizer que vota, que a gente admira e torce para que dê tudo certo já uma vez estando lá, né? Vocês falaram, ambas, né, que tiveram exemplos de liderança. Mas, assim, o que motivou vocês de fato a ir para a política? Porque, veja bem, professora... Advogada e empresária. Empresária, né? Isso. Mas ir pra política, por mais que tenha daqui a pouco... É difícil tu ver alguém dizer assim, não, um dia eu quero ser... É difícil tu ver alguém dizer, um dia eu vou ser prefeita, um dia eu vou ser deputada. São raros os casos. O que levaram, de fato, esse despertar em vocês? Em épocas totalmente diferentes, né? Lembrando disso. Em épocas diferentes, em contextos de cidade diferente, né? No meu caso... Quando eu falei isso, primeiro assim, eu vou contar quando eu contei na família, falaram, me enlouqueceu. Enlouqueceu. Como assim? Sabe? Não, Anne, vai qualquer coisa, menos política, sabe? Então, assim, tinha aquela imagem da política muito ruim. Uhum. Então, assim, tem uma imagem, né? A política... Continua aí no povo. O povo não presta, não sei o quê, bando de ladrão e tal. Aí tu chega em casa e fala, olha, pessoal, acho que eu vou concorrer. A minha família falou, meu Deus. A minha avó me chamou e falou assim, Anne, eu e ela, a gente era muito amiga, sabe? E ela falou, Anne, como assim? Pelo amor de Deus, não faz isso, sabe? Não inventa moda. Sabe? E eu tava, a primeira vez que eu concorri, eu tinha a minha loja, só que daí eu já não tinha mais a loja em Porto Alegre, eu já tinha aberto em Novo Hamburgo, eu fechei lá em Porto Alegre por problemas, enfim, que a gente tinha de... Quando a gente fala em empreender, tu tem... toda a dificuldade de burocracia, uhum. né? Todo o custo do Brasil, independente do tamanho da tua empresa, o custo do Brasil, ele tá ali batendo na tua porta, né? E eu tinha também o problema da insegurança. A gente foi assaltado inúmeras vezes, a mão armada, sabe? Eu tinha um mini mercado ali no bairro São João, em Porto Alegre. Então, aquilo começou a gerar na gente um sentimento, assim, de... sabe? De tu querer muito, de eu amar muito aquele negócio, de eu vibrar muito com ele, mas aquilo começou a nos dar um medo, assim, sabe? Como família. A minha irmã é menor, a gente tem 9 anos de diferença, eu e a Laura. E eu me lembro um dia que entraram lá no mercado, renderam os funcionários que estavam no caixa, e a minha irmã estava junto, porque ela ficava junto, às vezes ela ficava no caixa também e tal. E aí ela veio correndo, assim... E sabe quando tu vê uma arma apontada para alguém da tua família, tu fala, olha, eu não quero isso. Eu não quero mais isso. E aí tava e aquele desespero de falar, imagina se acontece alguém, graças a Deus nunca feriram ninguém, nenhum dos nossos colaboradores, ninguém da nossa família. Mas é muito ruim, sabe? Então, assim, a questão da segurança desanima, né? Foi muito desanimador. Daí a gente vendeu o ponto lá, mas eu queria ainda continuar com o negócio. Falei, eu quero abrir, mas vamos abrir numa cidade menor, um pouco mais segura, e a gente foi para Novo Hamburgo. Mas aí nesse meio tempo todo, eu decidi que eu queria ser candidata a vereadora. Por que que surgiu isso? Quando eu tinha o meu negócio, esse lá em Porto Alegre, a gente eu tinha muita dificuldade de conseguir pessoas com qualificação para trabalhar. Muita, assim. Então, eu via que tinha muita gente que queria trabalhar, que precisava do emprego, mas não tinha qualificação para exercer determinada função. E aí eu fui falar com a Angelita, né, que é uma pessoa que eu admiro muito, professora, tocava cursos de qualificação dentro da AGAS, enfim, que é a Associação de Supermercados. Eu falei, Angelita, eu tô pensando aqui num projeto, quem sabe a gente vai para algumas comunidades carentes, que eu também conheço, e junta as coisas, sabe? Leva qualificação profissional, pessoas que querem trabalhar, a gente já consegue colocar para dentro do mercado.
E também eu pensava, se a gente conseguir ajudar o pessoal a arrumar emprego, essas pessoas também vão consumir mais e a roda vai girar e a economia vai girar. Isso vai ser bom para mim e vai ser bom, né, que estou aqui com o meu negócio, com a porta aberta, e vai ser bom para a economia. Além da questão da burocracia, enfim. Eu vinha da iniciativa privada, do setor produtivo, eu estava ali dentro daquilo, fervilhando naquilo e via toda a dificuldade e como tu esbarra no setor público, né? Como isso cria problemas. Então, a partir disso, eu comecei a atuar fazer esses cursos, enfim. E aí foi vindo a vontade de dizer, olha, tô pensando em ir pro outro lado do balcão, né? E, claro, o meu pai já tinha sido prefeito quando eu tinha uns 8, 9 anos, mais ou menos. De Porto Alegre? Não me lembro, não. De Palmares do Sul. Tá. E aí excelente prefeito. Eu sabia que política existia. Porque muitas vezes, se tu não tem alguém na família ou alguém próximo, enfim, é uma coisa até muito distante, longe. Então, quando eu era criança, ele tinha sido prefeito, a gente já convivia com isso, assim, sabe? Não era uma coisa que não existia, que a gente não falava. E eu acompanhava ele, assim. O meu pai, a gente é muito parceiro, muito amigo. E aí ele ia nas reuniões do partido e eu acabava acompanhando ele. E eu não tinha interesse nenhum nisso, até achava chato demais. Mas ele falava, Yane, vai comigo, não sei o que e tal. E aí eu sempre acompanhava ele. Também era a oportunidade da gente passar mais tempo juntos, né? E aí eu comecei a ter essa vontade de dizer, olha, quem sabe dá para ir para lá para fazer algo a mais por essas questões que eu já batalho aqui dentro, né? E aí 2 temas que me levaram foi a questão de defender a iniciativa privada, de dizer, eu preciso ter um ambiente melhor de negócio, eu preciso trabalhar com mais liberdade, eu não tem como tu tá aqui dando murro em ponta de faca, sabe? É que nem quando tu vai entrar no mar, assim, tu tá nadando, vem uma onda e te joga pra baixo. Tá nadando, aí chega uma hora que tu desiste, tu fala, eu vou boiar, vou chegar lá na ponta. Era assim que eu me sentia como empreendedora. E eu falei, eu quero ir pro outro lado para tentar fazer alguma coisa. E aí eu decidi me candidatei a primeira vez em 2008, não me elegi. E isso foi, né, dentro da família meio assustador. Pra vereadora, assim, né? Pra vereadora em Porto Alegre. E aí todo mundo falava, pelo amor de Deus, ele não faz isso. E eu ouvia de muitos empresários o seguinte, eu não quero me envolver com política, eu tô aqui trabalhando, eu pago meus impostos, eu tô aqui, baixo minha cabeça, pago meus impostos, não quero saber de política. E eu achava isso péssimo. Péssimo, porque eu falava, as pessoas precisam querer saber. E aí eu falava, é por isso que a coisa tá assim. Tá, exato. Porque não adianta tu baixar a cabeça, trabalhar e falar, eu não quero saber de política, porque a política influencia absolutamente o teu negócio, a tua vida, a tua segurança, a questão da tua saúde, de educação, influencia a nossa vida por inteiro. E aí eu não me elegi na época, né? Mas eu fiquei empolgada, assim, porque dos candidatos todos, eu fui a mulher mais votada. E ao invés de olhar... É a forma como tu olha as coisas, né? Copo meio vazio. E aí eu falei assim, todo mundo ficou assim, que pena, né? A Anne não se elegeu e tal. Eu falei, gente, eu fui a mulher mais votada do partido. Olha isso, sabe? Então, assim, e aí, claro, e eu falei, pô, isso é muito legal. E aí eu me lembro que meu pai tinha ficado até um pouco chateado. Eu falei, pai, eu fui a mulher mais votada do partido, na próxima eleição eu vou ser vereadora. E aí eu já tinha entendido mais ou menos como é que funcionava, porque eu não sabia absolutamente nada. Eu ia nas reuniões e falava, meu Deus do céu, eu não entendo nada disso aqui, nada. Nem como fazia uma campanha. Nem como fazia. Eu não tinha a menor ideia como é que fazia uma campanha. A menor ideia. E eu estudava, eu fazia faculdade na minha primeira campanha. Eu estudava de manhã na PUC, trabalhava na minha empresa de tarde, porque o meu irmão trabalhava de manhã e eu de tarde, e ele estudava de noite. Então, a gente organizava os turnos de trabalho de acordo com os turnos da faculdade. Então, o outro turno eu trabalhava e eu chegava em casa de Novo Hamburgo, sei lá, 7h30, 8 horas da noite, e falava, tá, agora eu preciso fazer campanha. Então, era o terceiro turno, era a minha campanha. Mas aquilo foi uma experiência tão bacana, que em 4 anos depois, daí eu concorri de novo, me elegi a vereadora em Porto Alegre, em 2012. E aí pude, dali em diante, conseguir fazer algumas coisas. A questão da educação financeira, que também para mim era uma pauta muito forte, porque quando a gente fala de empreendedorismo, para mim, educação financeira está grudado, não tem como separar.
sofri um bocado na minha empresa por não ter tido um conhecimento maior sobre educação financeira, porque a educação financeira não é só para tu gerir as questões do lar. Eu acho que tu tem que também falar, nós somos um povo empreendedor, dinâmico, criativo, e para isso, para que alguma coisa dê certo, tu tem que ter conhecimento. E além disso, qual o teu olhar em relação ao Estado? É o que a Zila falou, hoje eles estão o Estado do Rio Grande do Sul está numa situação melhor. Ela está dentro de uma secretaria que eles conseguem fazer alguma coisa. Há 4, 8 anos atrás, não tinha dinheiro para nada, 8 anos atrás, tinha dinheiro para pagar um servidor. Então, assim, e aí tu tem que fazer reforma. E aí tu precisa enxugar. Tu não pode gastar mais do que arrecada, seja na tua casa, seja na tua empresa, seja dentro do setor público. E esse pensamento é o que eu entendia que a gente precisava mudar dentro da sociedade, né? Para que essa sociedade enxergue o governo não como alguém que vai te dando dinheiro ou te dando auxílio ou essas coisas todas. Ele repassa o teu próprio dinheiro, exato, entendeu? Então, exato. É a forma como... É um olhar mais crítico em relação ao setor público. E com esse olhar mais crítico em relação ao setor público, as coisas vão mudando e vão se adaptando. A gente estava conversando até isso, dessa questão de educação financeira para criança, né? Porque é isso que busca isso, né? Porque tu tem que aprender de pequeno isso, que o dinheiro tem fim, que tem que saber de onde é que entra e como é que sai, né? Eu vou além, eu digo que tem 2 tabus ainda na sociedade, que é não falar de política. Né? Eu na política não me envolvo, daí a cada 4 anos vai lá e vota no primeiro santinho que encontrou no meio da rua. Um horror, né? Porque é mais bonito, porque gostou da cor da roupa. E outro ponto é isso, nós não temos por hábito... horas antes gravávamos um podcast para falar de finanças. Nós não temos hábito nem na vida CPF, quando dirá o CNPJ cuidar das finanças, né? Então a gente não faz ideia disso. E poder levar isso para desde pequeno, seja nós, pais com os filhos, e nas escolas, isso é fantástico. E para ti, Zila, como é que foi esse desafio aí de entrar na política? O meu desafio foi diferente do da Anne, porque não foi pela área econômica. Eu trabalhei na organização da saúde no município, como secretária de educação que eu era, e eu organizei em cada núcleo do município conselhos de saúde para discutir os direitos, porque a cidadania que a gente tanto fala, ela só existe no momento que tu conhece os seus direitos e pode colaborar. E com aquilo eu vi que na administração pública municipal havia muito desconhecimento, se travavam muitas coisas, eu não tinha me envolvido em política. O primeiro cargo que me deram, secretária, eu tinha me aposentado como professora, e eu pensei, eu vou ser prefeita, porque está muito confuso. Daí tinha feito todas aquelas reuniões, passado noites e noites fora de casa, e o meu marido tolerando sempre e me estimulando. E daí eu fui procurar o meu vice, daí foi a minha surpresa. Tinha fundado o partido que eu escolhi e fui procurar um vice de outro partido. Procurei um jovem, engenheiro, para dar um equilíbrio na professora, engenheiro, e o partido dele me disse, não, tu prefeita não, prefeito nós e tu vice. Há pouco começou o partido. E eu disse, não, eu vou ser prefeita. E vou achar quem queira ser vice. Tomei a decisão. Pelo menos vou concorrer, né? Não vou desistir antes da eleição. Claro. E vieram nos procurar depois, que viram que eu ia ter chance de ganhar a eleição. E a política é muito isso também, né, Anne? Das majoritárias. Eu vou com aquele que tem chance de ganhar ou não. Não nessas proporcionais. E consegui ganhar do prefeito, que eu era vice, veja um absurdo, eu fiquei meio ano de vice e não tive acerto, a cabeça não batia e eu não ia ficar me estressando, e ganhei, não foi muita vitória, foram 500 votos de 15 mil eleitores, que eu ganhei uma diferença pequena. Mas daí eu pude fazer as coisas que eu... Mas foi uma diferença boa. Meu pai, quando eu acho que ganhei, se não me engano, lá em que eu falei que ele foi prefeito... Em 92, eu acho que foi uns 40 e poucos votos. Daí E eu pude fazer aquilo que eu sonhei de fazer. Manter a comunidade organizada e tive o desafio da comunidade que eu tinha organizado. Agora nós estamos do outro lado do balcão. Então vamos... O que tu vai fazer? Que ano foi, Zila? 96, fiz 97 a primeira vitória minha. Tu vê, né? Em 97. E nessa época lá...
Claro que as mulheres foram ocupando seus espaços, né, ao longo do tempo, e a gente já avançou muito de lá para cá. Mas, na época, o papel da mulher era de primeira-dama, de trabalho social de e tal, de vice, e não de estar ali na linha de frente, né? De falar, não, agora eu vou... Inclusive, questionava a formação, como é que uma professora, e eu tenho curso de ciências contábeis, e eu dizia, não, eu sou contadora também, vai cuidar do nosso dinheiro. Quer dizer, diminui a mulher até na sua atuação. Mas a gente conseguiu, e meu marido era um homem teimoso, já há 20 anos que ele se foi, mas ele dizia, na prefeitura eu não vou entrar nunca, porque tu vai ter que trabalhar sozinha, vai ter que te virar, porque se eu começar a ir na prefeitura, vão dizer que eu estou mandando. E foi uma atitude dele também. Que legal, né? De não vou me meter. Claro que se metia, às vezes, dando opinião em algumas coisas que a gente ouvia. Então, a gente pôde fazer muitas coisas, e a questão do empreendedorismo, eu comecei a trabalhar nas escolas, a pedagogia empreendedora. Eu ontem colocava numa reunião que eu participei de alimentação escolar, e eu criei um programa Semeando Educação e Saúde na Agricultura Familiar. Eu fiz tantos projetos avaliados pelo SEBRAE, que fui escolhida a prefeita empreendedora do Brasil entre os 5 melhores. Porque eu trabalhei com a comunidade. E isso que a política tem que fazer também. Tu não pode botar leis da tua cabeça e não discutir com a base. Desde o meu plano de governo foi assim. Eu coloquei, depois da eleição, eu trouxe todos. Quem era inimigo, adversário, quisessem chamar do que quiser. Vamos discutir 3 passos. E a gente conseguiu, em 3 dias de imersão, estabelecer um norte para o município. E eu segui aquilo. E trabalhei os vereadores, mas como que a gente vai fazer política assim? Vamos aprender a fazer política com planejamento, porque é isso que tem que fazer. E como mulher, eu me senti, valorizei as mulheres na composição de governo. Nas obras era uma engenheira, não era, porque a mulher vai para a educação e assistência social. E não é essa a função da mulher. Ela tem que ter, eu tinha mulher na contabilidade, na saúde, colocar mulheres em outras áreas também. E eu acho que a política dá toda essa oportunidade. Mas a gente tem que ter coragem. Quer dizer, todo mundo... eu não vou concorrer. Aquilo que a Anne diz, perder. Bom, você só sabe se ganha ou perde se tu vai para a eleição. E se perdeu, levanta a cabeça, porque gente pior do que você ganhou, e você tem um legado. Continue construindo esse futuro. E esse futuro que a Anne tem, de muitos anos, de jornada ainda, como diz na minha família, eu sempre digo, minha jornada está pequena. Mãe, tem muitos anos. Não tem muitos anos, mas tem a vontade de fazer. E essa energia que a gente tem, não importa a idade, você tem que ter metas e lutar por elas. E a mulher é muito determinada, só que ela tem medo de se expor. E eu acredito, não sei, mesmo com a Anne ali, eu não tenho problema de desrespeito como mulher. Não, isso eu não tenho, desrespeito como cidadã. Na política, claro que política é uma guerra. Cada um quer ganhar a eleição, não tem história. Mas no respeito, a gente tem respeito, né? Não, tem. Eu acho que isso avança muito, né? E também... Tu vai conquistando também o teu espaço, né? Vai mostrando. O que a Zela falou, assim, se enxergava a mulher dentro da política para determinadas funções, né? A mulher tem que entrar na política. E aí tu ouve essa frase sempre. Tem que ter mais mulher na política, porque... Bom, e aí tu escuta desde barbaridades, porque daí deixam as câmaras mais bonitas, como se tu servisse de enfeite, né? Aí eu fico louca com essa frase. Né? E aí, exato. Que começa sempre com beleza, como se não, fosse com a tua assim, competência. Isso. Então, assim, a mulher tem que estar na política, tem que ocupar um espaço na política, mas por quê? Porque é competente, porque tem capacidade, sabe? Então, são essas questões que a gente precisa destacar e mostrar que é importante e que tem esse espaço também. Não é só o papel da mulher lá com um olhar mais sensível. Tem mulheres que não têm esse olhar mais sensível, que são boas em outras coisas, né? E precisam estar lá. Então, eu acho que é isso. E essa representação da sociedade, isso é positivo. Porque se a gente quer ter um lugar melhor,
esse lugar melhor tem que ser construído através de homens e mulheres e dessa parceria. E também não é separar, dizer, a gente não quer mais homens aqui. Não, tem que ter também, óbvio. O que a Zila fala do marido dela, né? De dizer, ele me ajudou, contribuiu, me apoiou. E se não fosse também o apoio dele e essa base forte que ela tinha, talvez ela não tivesse se encorajado. Exatamente. É isso que a gente queria ver também, assim, porque, por exemplo, né, óbvio, na minha família, né, o meu pai, né, sempre apoiou muito em vários setores, assim. E como isso é importante, porque eu acho que isso é uma escolha familiar, né? Eu não sei como flui isso dentro das famílias, né? Porque no momento que a mulher vai para a política, ela está mais exposta, teu nome sai no jornal, sai na TV, e tem toda essa logística dentro da família de tu receber isso também, as críticas, as vitórias. E o que nem tu falou, largar agora, escolher onde mora, onde não mora. Como é esse apoio familiar dos maridos? Como que isso ocorre? Mais perto, Márcia. Mais perto. Isso. Como que isso ocorre, esse apoio familiar? Márcia sabe que para mim isso é fundamental. Fundamental para eu poder exercer meu mandato. Quando eu decidi que eu queria concorrer a deputada federal, o meu marido só disse uma coisa assim, é o que tu quer? Eu falei, como é que a gente vai fazer? Aí eu falei, não sei. Por que a gente vai pensar antes como é que nós vamos fazer se a gente não sabe o resultado da eleição, né? Eleição, a gente concorre, a gente ganha, a gente perde, não sabe? E aí a gente decidiu que em casa nós não íamos falar sobre isso. Até o resultado da eleição a gente não ia falar sobre isso. E ele falou, mas... e aí, fora de casa, muita gente me falava, por que tu não concorre a deputado estadual? Fez uma excelente votação. Certo entre aspas, né? Porque que tu consegue uma reeleição. Eu moro em Porto Alegre, né? Então a minha base acaba sendo Porto Alegre, região metropolitana. Tu tá aqui, teus filhos aqui, mora relativamente perto da Assembleia, não tem... Fácil. É mais fácil. E eu disse, porque eu não quero mais. Eu preciso me sentir desafiada. Eu acho que tem algumas questões que a gente coloca que são importantes. E para mim era importante esse novo desafio. E eu já tinha feito 2 mandatos na Assembleia. Então, eu queria ir para um desafio novo. E aí eu disse, olha, para eu entregar muito, eu acho que é isso que nos move, sabe? O desafio move a gente. E para mim ia ser um grande desafio um mandato como deputada federal. E eu falei, eu quero isso, sabe? E posso não me eleger, não tem problema, mas como eu não quero concorrer a estadual só para vou ter o mandato, sabe? Não tem o que fazer. Não era isso que eu queria. E aí muita gente perguntava, mas que tu vai fazer com teus filhos? Mas o que tu vai fazer com teus filhos? Eu falava, vou concorrer a deputada federal. Primeira pergunta, o que tu vai fazer com teus filhos? Eu falava, olha... Como se... Né? Eu vou fazer a mesma coisa que os deputados homens fazem com os filhos, né? Sim. Então, assim, vou cuidar deles. Meu marido, que é pai deles, né? Vai cuidar também, que é a função dele como pai também cuidar. Não é me ajudar, é cuidar das crianças. O cuidado e a educação dos filhos, ele é compartilhado. Isso. O cuidado da casa, ele é compartilhado. Então, a gente compartilha tudo e bem dividido vai dar tudo certo. E aí, bom, depois que eu me elegi, que daí a gente parou para sentar e falar, tá aí agora, né? Agora chegou a hora. O que nós vamos fazer? Mas esse apoio é fundamental, sabe? Ter uma rede de apoio é fundamental. Porque senão é muito difícil. E não é só difícil pra gente que tá dentro da política. É difícil para qualquer mulher, sabe? Para qualquer mulher é muito difícil. Então, dentro desse processo, eu até estava contando para vocês antes, as mulheres vão empreender muitas vezes por quê? Pela necessidade. E não por enxergar no empreendedorismo uma oportunidade, mas pela necessidade, porque não conseguem ficar no mercado de trabalho, né? Porque as empresas muitas vezes não entendem, né? A dinâmica, ou da própria dinâmica do mercado, né? Então, assim, tanto é que lá na minha casa foi ao contrário, né? Quando o meu marido ficou, né, tomou conta mais lá dentro da nossa proporção, 50% para cada um, até que as coisas engrenassem e a gente conseguisse ajustar, não estava 50-50. Ele estava com a carga das crianças muito maior do que a minha. Estava sendo a mãe, por assim dizer. Para a sociedade. A sociedade estava prestando... E isso impactou, obviamente, na questão profissional dele. Impactou muito forte.
Então, é isso que acontece, né? Então, até que a gente conseguisse estabilizar a questão. E é isso que acontece com as mulheres. E as mulheres vão empreender porque precisam empreender. E o que a gente tem que fazer é mostrar, muitas vezes, que o empreendedorismo, ele não é só por necessidade. Ele é uma grande oportunidade. E tem uma função social também, né? De proteção social. E o empreendedorismo feminino, ele... E aí eu tô puxando muito para a questão do empreendedorismo, porque eu acho que dentro da política é onde a gente tem que atuar para fomentar isso, né? As coisas se conversam, elas não são separadas. Não. Elas se conversam muito. É de tu discutir a questão da violência contra a mulher, das mulheres que são arrimo de família, que hoje... Uma coisa que você falou, a capacitação, né, Anny? A capacitação para poder mudar a visão e a expectativa destas mulheres em relação ao que elas querem da vida delas, entendeu? Como é que eu vou tomar conta da minha vida? Como é que eu vou pegar a rédea da minha vida sem a capacitação, sem a oportunidade, sem a rede de apoio, e que pode ser uma rede familiar, de amigos ali, ou também tem que ser a estrutura pública que te dá uma creche, uma oportunidade, porque como é que tu vai sair se tu não tem com quem deixar as crianças? Né? Então, é muito mais amplo isso. A política entra em todas as áreas. Que essa discussão de creche que ela falou é fundamental para você sair trabalhar. A gente, quando meus filhos eram pequenos, tu tinha moças do interior que vinham estudar na cidade e moravam na casa da gente. Então, elas se ajudavam, estudavam, que eu exigia também estudante, porque o perfil era melhor. Então, se revezavam para poder... cuidar, a Márcia teve uma babazinha muito legal, né? Foi uma babá, imagina. Sim, tinha naquela época, porque não deu mais para conciliar. Estudava babá, estudava empregada. Tinha até um apelido essas meninas normalmente, porque eu sou do interior. Tá perto da minha cidade. Eu sou muito pertinho, sou de Criciúmal. E lá, todas as meninas que já estavam no ensino médio, porque eu nasci e me criei no interior do estado, do município de Criciúmal. Então, é interior, no meio do mato. Então, a escola lá era até a 4ª série, aliás, até a 8ª série. O ensino médio tinha que pegar o ônibus e ir para até Criciúmal, 18 quilômetros de estrada de chão. As meninas que iam para lá, elas otimizavam o tempo e eram as tatas. Sempre, claro, lembra? Lógico. E eu pensava assim, meu futuro, você é a tata? Mas daí não, daí as coisas mudaram, eu vim pro estado, pra capital. Mas é bem por aí, provavelmente teve uma tata, então. Porque era as amigas o jeito do apoio naquela época, como era cidade pequena, era diferente, né? Então tinha esse apoio familiar da mãe, como não tinha minha avó, né? Mãe, enfim, que cuidava muito. Mas tinha esse apoio, que também era uma rede de apoio, só que de outro jeito, né? Hoje em dia, tu tem a escolinha, não tinha escolinha, não tinha o que tu fazer com o filho até entrar no colégio. Não tinha exato, as coisas não mudaram muito, né? Muito. E também era uma outra realidade, né? Eu, quando era pequena, eu morei até os 5 anos, mais ou menos, lá em Quintão, que é aqui no litoral, distrito de Palmares do Sul. E também a gente tinha, eu me lembro que a gente tinha babá também, tinha tata. Não tinha escolinha. Não, a minha mãe e meu pai trabalhavam, meu pai tinha negócio lá na praia, tinha uma madeireira, e a gente não tinha escola, não tinha nada. Então, assim, tinha, né, sempre lá uma pessoa que cuidava da gente, e a gente tinha uma relação muito forte, assim, né, com... até o amor que a criança tem pela tata, a relação assim de cuidado, era como se tu tivesse alguém ali dentro da família que fosse que tu entrega os cuidados do teu filho, né? Tu bota dentro da tua casa, né? Tu sabe, os meus guris têm, né, uma babá, e o pequeno, voltou. Cuidado, meu amor. Ai, uma aguinha pra ti, uma aguinha. Querido, água pra mamãe. Tua rede de apoio. A tua rede de apoio. Mas é isso. E ele cuida, a gente tem, né, a Gessi, que é babá das crianças,
E eles são muito apegados nela, assim, muito apegados. Às vezes até brinco, assim, quando o Gabi era menorzinho, assim, que o Pedro tem 4, ele fez 4, o Gabi fez 2. Ele chorava de noite e pedia por ela. E falava pra mim, sai mamãe, sai mamãe. Ai, eu queria morrer. E aí, só que ao mesmo tempo, tu pensa... É uma segurança, não, né? E assim, ó, é um amor de ambos os lados, sabe? Tanto dele quanto dela e dela pra ele, que isso também te dá uma tranquilidade muito grande. Porque... sabe, assim, ó, meu filho está sendo cuidado, amado, sabe? Então, isso é uma relação de confiança 100%, claro, né? Claro. Então, assim, por exemplo, as crianças que vão para a escola, os meus 2 vão para a escola, o que tu busca hoje de uma escolinha, de uma creche? Que ela tenha uma boa estrutura, né, sei lá, que tenha um cuidado com aquelas crianças que estão ali, porque eles precisam de cuidado, proteção e carinho, né? Eu acho que quando eu falei em crianças, é dessas crianças, como o Pedro que está aqui, que nós estamos falando. Crianças que têm estrutura e, por isso, cada vez mais se exige do setor público a necessidade de assumir esses compromissos. Claro. Porque é no período desta idade que a gente forma a maior parte dos valores, que se trabalha o emocional da criança. Então, não pode ser assim, colocado em qualquer lugar, de qualquer jeito, com pessoas que não têm formação. Mudou muito, não tinha nada disso quando meus filhos eram pequenos. Então, o que você fazia? Procurava organizar, mas e quem não podia? Levava na avó, buscava da avó, vinha um parente na vizinhança, uma vizinha cuidava. Era diferente. Hoje, eu acho que uma tia também, né? Uma tia. Muito normal, né? Assim também, uma tia cuidar. Alguém da família. Agora, não. Tem essa estrutura que deveria ser cada vez melhor. E por isso nós temos também essa preocupação das escolas, que já não é nessa faixa tão pequena, que tem que ser um local agradável. Tem. Porque eu sofro muito, acho que pela minha idade também, 81 anos, eu sou vovó, eu sofro muito mais a dor pelas crianças, e eu sempre penso, as crianças que não têm. E quando eu fiz um programa uma vez de uma sopa num bairro na minha cidade, tinha um bairro que era mais sofrido. Um pastor alemão me ofereceu estrutura para fazer uma alimentação. Eu não fiz aquela sopa de servir, eu fiz uma sopa de levar em casa, o panelão, para toda a família comer e repartir. Ter uma refeição boa no momento de família, pensando nas crianças sempre. E hoje eu penso muito nas crianças. As crianças sofrem muito. A gente pensa no feminicídio, a gente pensa nas mulheres e as crianças. O que eu já vi, que não vou contar aqui porque é muita história, o que eu já vi de crianças sofrendo demais, claro. Eu peço que você, como deputada federal, dê atenção também à questão da criança. Porque a criança brasileira... que não tem estrutura, e as que têm também, às vezes, são largadas por outros motivos, que elas tenham o cuidado. Elas são maltratadas, elas são abusadas. E o que você faz por isso? Isso é muito grave, né? Acho que o que a Zila traz aqui é muito importante a gente discutir, porque realmente... É uma realidade, é uma realidade. Infelizmente, e né? tem que ter investimento, e tem que ter estrutura, e quando a gente fala de qual a função do Estado, né? A função do Estado é proteger até porque quando a gente fala que então a criança é o nosso futuro, é o futuro do país, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que olhar para com esses olhos, né? Falando um pouquinho, meninas deputadas. Obrigada. Não podemos deixar de falar um pouquinho desse assunto de cota, né? A cota das mulheres ainda é um tema que ainda periga, ainda não sei como é que está essa situação aí, mas tenho certeza que vocês têm uma visão bem ampla disso, que é como que vocês enxergam ainda. Porque assim, a gente estava falando o quanto é importante termos mais mulheres na política. Sim, certo? Como? E também trago esse assunto assim, para quem está nos assistindo, daqui a pouco é uma realidade ainda muito longe, a gente não quer mais. Sinceramente, eu não quero mais ter nervosismo na hora que eu for falar com uma deputada estadual, federal. Eu não quero falar com uma vereadora tremendo as pernas, porque tu tem a sensação que tu tá... Sabe, acho que as pessoas têm que perder esse medo
E perdendo esse medo é ter bons exemplos, que na minha visão é isso. Mas como que elas fazem? Sabe? Como que daqui a pouco ter mais... Assim, sendo que botam até cota para isso. Pois é, eu tenho uma opinião sobre cota, tá? Hoje a gente tem uma cota de gênero, que eu acho que é o modelo correto. Eu tenho as minhas ressalvas em relação à cota dentro dos parlamentos, tá? Porque o parlamento é uma representação da sociedade. Então, a sociedade vai lá e escolhe. Eu quero votar numa mulher, ou eu quero votar no homem. Eu posso olhar lá uma nominata inteira de vereadores, ou de deputados, enfim, e pensar assim, eu vou votar porque é mulher, não só por ser mulher. Não, acho que não tem que ser só a questão de gênero, mas tem que ser uma mulher que te represente, que represente as bandeiras que tu defende também, que tu acredita, enfim. Porque eu posso não concordar com a pauta da Márcia, tá? E, bom, ela tem o direito dela de concorrer, enfim, mas eu posso não votar nela porque não me identifiquei com aquela pauta. Mas tu também não pode deixar de votar porque é mulher. Claro. Entendeu? Então eu não vou votar porque é mulher. Eu ouvi isso uma vez, numa cidade que eu estava entregando panfleto, não era para mim, era para uma candidata a vereadora. E aí eu falei, vamos lá, vou te ajudar e tal, nós entregando panfleto, e aí entregamos o panfleto pra uma mulher na rua, e ela pegou, não, mulher eu não voto. Imagina. Isso é um absurdo, entendeu? Ela pode falar, eu não voto nesta mulher por esse e esse motivo, mas mulher eu não voto é uma coisa absurda. Entendeu? Absurdo. E o que eu acho hoje a gente tem a cota de gênero, né, que é de 30%. Se tu tem uma nominata majoritariamente de mulheres, tem que ter os 30% de homem e vice-versa, que é o que mais acontece, que não fizeram, deram os 30 para nós e é o que mais acontece, porque as mulheres, primeiro, muitas vezes não querem concorrer, têm medo de se expor, colocam, sabe, 1000 coisas, né, na frente. Também, né, que muitas isso. Acho que e pode ser cultural, né? Também. Eu acho que é uma de soma anos, de fatores. Mas se mostrou já com resultado, porque o número de mulheres cresceu muito, aumentou muito, tanto na Câmara Federal lá, quanto em outros espaços. Claro que ainda tem câmaras de vereadores para não ter nenhuma mulher, e tem outros espaços que o número de mulheres aumentou. Acho que o primeiro mandato da mãe eram 5 deputadas, né, mãe? Era um pouco. 5, imagina? De 55. De 55 eram 5. Óbvio que cresceu já, agora eu não sei em quantas estão, mas é bem maior. Né? Não, o número de mulheres cresceu muito, então se dá isso. Então, assim, a gente sabe que as dificuldades também que a gente passava dentro dos partidos, por exemplo, de tu conseguir espaço, porque tem o programa eleitoral obrigatório, é um espaço importante, né? De estar na TV, de mostrar, de dizer, estou aqui, eu existo, né? E penso assim. Então, esses espaços, as mulheres eram tiradas desses espaços. Questão de recursos para campanha, que é importante também, não ia para as mulheres. Então, disputar de forma igual, eu acho que é o caminho. Quando tu torna a disputa igual, bom, aí tu tá aí tu tem a equidade, né, de poder se mostrar da mesma forma para a sociedade e dizer, eu também, eu quero uma vaga e tenho essas bandeiras que eu defendo. Então, é esse propósito, né? Então, eu acho que é importante ter mais mulheres, mas a questão das cotas eu tenho as minhas ressalvas, sabe, em relação à cota. Porque tu pode, por exemplo, ter... quando tu tem a cota, tu pode ter um homem que foi muito mais votado, né? Que tem uma representatividade muito maior, porque tu não sabe quem é aquele eleitor que votou nele. Não foi só homens que votaram nele. Tem homem, mulher, tem branco, tem preto, tem índio, tem amarelo, tem LGBTQIA+, enfim. Tem toda uma gama de eleitores que votou naquele cidadão. E aí, talvez, essa pessoa possa ficar sem o seu espaço para colocar alguém que foi menos votado e a representatividade, porque é por representatividade, sim, entendi. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter mais mulheres, tem que... os espaços legislativos, eles têm que ser a representação da sociedade. Então, a gente tem que enxergar para esses espaços e enxergar a sociedade ali. E para a gente enxergar a sociedade, obviamente, a gente tem que ter mulheres. Mas que se dê condições
iguais, de disputa, e aí, bom, aí a composição vai se dar a partir disso. Mas isso mesmo com as cotas, essa questão da concorrência, o jeito que concorre não são iguais. Porque muitas vezes os partidos põem os 30% para fazer ali a meta, mas isso que tu diz, as mulheres não concorrem iguais aos homens em termos de dinheiro, em termos de exposição. Então também se torna desigual do mesmo jeito. Eu considero que os homens e as mulheres concorrem realmente, como foi falado, de forma diferente. Mas as mulheres, elas têm que ser... Eu estou num trabalho no meu grupo de político de líderes e empreendedoras. Estou trabalhando palestras, não falando de política. Eu quero falar de mulheres líderes e empreendedoras. Porque se você não é uma líder, você não precisa ser uma empreendedora, mas tu tem que ser líder de alguma coisa. Se você não é líder de coisa nenhuma, daí tu te coloca na política nas cotas. 30% mulheres, ótimo. Daí buscam umas mulheres que estão quase caindo do caminhão naquela última, que colocam ali como último recurso para fechar as benditas cotas. E as mulheres com essas cotas não se elegem. Elas têm que se preparar, elas têm que trabalhar em metas, propósitos, em bandeiras que elas vão defender. E também não pode defender só uma coisa. Teve uma eleição que foi muito foco... Eu adoro animais, não quer dizer que eu fale mal dos animais. Colocaram como uma meta, a única meta da vida era trabalhar a questão animal. Não é a única meta. Claro. Você vai trabalhar o animal, você vai trabalhar a saúde, a educação. Tu representa o povo ali e dentro. Eu vejo a mulher muito fora da área econômica. Ela não discute a questão econômica. Elas não vêm para dentro de uma entidade. Tem os seus empreendimentos, mas não vêm aqui, nessa entidade. E as entidades empresariais, elas dão esse espaço para a mulher também. E ela não vai, ela não discute economia. Tu vai num grupo de homens, a conversa parece que flui melhor do que num grupo de mulheres. E uma vez eu recebi um grupo de meninas lá na Assembleia que estavam justamente fazendo uma pesquisa sobre a participação da mulher na política, né? Então elas falaram, Anne, o que tu acha da participação da mulher na política? Se tem mulheres... quantas mulheres tem, se esse número deveria ser maior, enfim, a gente estava falando sobre isso. Aí falamos horas, assim, sobre isso e tal, e eu fiz a minha avaliação, e elas fizeram perguntas. Aí terminou a reunião e eram umas 8 gurias, talvez, tá? 7, 8. E eu falei, bom, gurias, e agora qual de vocês vai se candidatar aqui? Quem de vocês que pensa em entrar na política? Todas falaram, não, eu não. Sim, sendo um absurdo, né? Aí eu falei, então... Aí eu falei, essa resposta de vocês não diz muito sobre a pesquisa que vocês estão fazendo? Porque a gente também tem que falar, eu quero entrar para a política. E a mulher coloca milhões de considerações, entendeu? Mas. Então, é só tu ver, enche uma sala, coloca 200 pessoas dentro de uma sala, 100 mulheres e 100 homens. Quem quer concorrer? Os homens já, levanta a mão e se colocam à frente. A mulher tem essa questão, sabe? Porque também a política é um lugar de muita exposição. De muita exposição. Sabe? De ódio, de crítica, de uma crítica que não fica, infelizmente, só restrita ao teu trabalho. Ela vai ultrapassar, né, as barreiras, tá? De posicionamento e tu vai sofrer o ataque pessoal, a tua família. Então, muitas vezes a mulher não quer essa exposição. A gente está vivendo um momento difícil, assim, de dentro da política, sabe, uns ânimos mais acirrados. E isso acaba a mulher reconsiderando muitas coisas. Eu já sofri ataques muito grandes. Então, assim, de vir pro lado pessoal, sabe? De não ficar, porque quer discutir comigo dentro da pauta política, quer me atacar em cima do que eu penso, como tem que ser o Estado, de ideias, tudo bem. Agora, isso, infelizmente, não se restringe só ao campo das ideias. Ele vai pro lado pessoal. Então, outro dia mesmo, eu ouvi num programa de rádio, né, um programa de rádio grande, dizendo,
Eu acho que a Anne não poderia ter decidido concorrer a deputada, porque ela, com os filhos pequenos, não é compatível. O mandato, foi exatamente essa frase, não é compatível o mandato de deputada federal com quem tem filhos pequenos. Deveria repensar isso, essa questão e tal. Então, assim, de mulheres, entendeu? Então, assim, para um homem, nunca isso foi impeditivo. Absurdo, sabe? Como é que vai ser incompatível? Os meus filhos não são incompatíveis com absolutamente nada da minha vida. Nada. Só vem para somar, para agregar e para me dar mais energia, mais força ainda, para lutar pelas questões que eu acredito e não atrapalham. O filho não atrapalha a vida de nenhuma mulher, entendeu? Então isso, quem diz isso, acaba colocando dificuldades para aquela mulher que, na verdade, ela não poderia ter. O filho tem que ser o motor, né, de levar ela em frente. E não de dizer, tu não vai em frente, ou não consegue o que tu quer porque tu tem filho, imagina. Ou porque tu quer engravidar, ou porque tu tem que focar nisso. Eu acho que, sabe que aqui a gente fala muito sobre isso, porque aqui temos os núcleos, e na casa tem 2 núcleos específicos femininos, né? Da mulher empresária e o feminino de empreendedorismo. E a gente se fortalece muito, a gente até falava agora há pouco com a vice-presidente de núcleo sobre isso. E o quanto é importante não a gente só se fortalecer, mas também apoiar outras mulheres a ir além, sabe? Tem mulheres que entraram aqui para se fortalecer com outras mulheres porque são mães. Tem outras que entraram aqui porque estava começando no empreender, né? E aí na política, ou um programa de rádio que seja, tu ver outras mulheres atacar outras mulheres, isso aí, eu não me conformo. Eu falo pra vocês, acho que a gente criou tanto a ideia de que o homem, o machismo, mas hoje em dia tá muito mais vinculado, não sei, tá? É a mulher julgar outra mulher. Isso aí eu acho um absurdo, julgar porque tu não tá bem passada, porque teu cabelo não tá pintado, porque tua unha não tá descascando. Bobagem, mas outras mulheres denegrindo, né? Não, e outra coisa, infelizmente, a gente acaba recebendo esse ataque de muitas vezes de gente que diz que defende a mulher, né, nos espaços. E, na verdade, defende uma cartilha, defende um posicionamento político, e se tu não tá ali rezando exatamente aquela cartilha, se tu fala assim, eu quero pensar diferente, eu quero pensar independente, aí tu é criticada também. Então isso tem que ser falado, sabe? Porque essa é a realidade. Então muitas vezes, não vou falar. Eu falo mesmo, exponho, porque... Te expõe, né? Não, porque a gente passa por isso. Porque tem muita gente que levanta a bandeira da mulher, quando na verdade não está levantando a bandeira da mulher, está levantando a bandeira de um partido político, uma bandeira de uma ideologia. E quando tu diz que, mas eu sou mulher também, e eu quero estar na política, só que eu penso diferente de ti, não, daí tu não vale. Aí não é bem assim, entendeu? Eu entendo, eu não fiz estudos ainda sobre isso, mas alguém deve ter feito. Por que a mulher tem tanta dificuldade de ocupar o espaço político? Isso não é simples e nem fácil. Aquilo que você diz que não é a favor das cotas no parlamento, eu também entendo assim. Só que na América do Sul, eu presidi um período as mulheres do sul-americano ali. E elas abriram o seu espaço quando elas colocaram no parlamento. Porque a ação da mulher não ia de jeito nenhum. Mulher não entrava nunca. Então, elas fizeram uma cota lá no parlamento que não tinha, talvez, essa lei. Agora, a mulher precisa ter algum apoio, tem que ter. A primeira lei, ela não falava em parlamento, ela falava nos 30%, e também essa foi discutida. E agora, para a próxima eleição do ano que vem, não vai haver. Não, porque não agora, para a eleição de deputado, vai começar de novo a mesma história. E nós temos que nos preparar. Mas tem uma discussão, né, sobre a cota no parlamento. Então, por isso que a gente... Pois mas a gente tem que cuidar. O que nós, mulheres, queremos? O que ajuda as mulheres? Para colocar no parlamento, tem que ter mulher concorrendo. Senão nós vamos botar 4... Vai ser a coisa mais simples. Tira a ideia de cotas, mas daí quando chega lá não tem mulheres. Então eu acho que tem que trabalhar o que nós temos tempo agora. Nós temos tempo para discutir isso. E outra coisa, né, Zilá, não é uma discussão simples. Não, e tu vê muito na política, não é a mulher que começou na política porque quer. Tem que ver como é que funciona a questão das cotas, porque tem assim, daqui a pouco o homem vai pegar
e vai ele dizer, não, eu vou botar a fulana para concorrer, e na verdade tu tem ali uma mulher só ocupando um espaço de fachada. Isso acontece muito, né? E há poucos dias ainda uma Câmara toda foi caçada em função disso, porque nós não temos que uso muito a palavra laranja, nós queremos ser as melancias dos partidos, as laranjas. Porque nós temos melancia, não sei se é um bom exemplo. Qual é a fruta? Então? O moranguinho. Moranguinho é muito pequenininho, né? Amassa o moranguinho. Então, eu acho que a gente tem que ter um espaço, mas a gente tem que conquistar. Eu discuto muito com as mulheres isso. Por isso que eu comecei a mudar o foco. Eu não vou numa reunião política. Então, vamos falar de líderes empreendedores. Onde é que você se enquadra? Eu não sou empreendedora, mas você pode ser uma líder do teu bairro, do CPM da escola. Em algum lugar você tem que estar. Você não pode ficar só indo na reunião e não te incentivando a ocupar um espaço melhor. Eu ontem ouvi uma frase que eu adorei muito, que um senhor chegou para mim e falou, Anne, prazer te conhecer, então eu votei em ti. Muito obrigada dele, porque a minha mulher gosta muito de ti e ela disse para votar em ti. Então, assim... A mulher faz a campanha também. A mulher faz a campanha também. Mas, antigamente, era o homem, né, da casa, dizia, vamos votar em tal. E uma outra família falou, lá em casa, a gente... um casal, né, falou, nós não votamos em ti, mas as nossas 3 filhas, sim. Então, isso é muito bacana, porque daí tu vê... tanto são 2 gerações, né? Tem ali a mulher que fala pro marido, eu vou votar na Anne e vota também, e que defende isso, e não só a que vai atrás do que o marido diz, né? Que isso era o comum. Tanto é que a mulher não podia nem abrir uma conta no banco sem a assinatura do marido. De quando surgiu o voto das mulheres? Não faz tanto. Exatamente. Então, assim, aquilo foi muito bacana, porque é ela hoje que está dizendo em quem que vota. E aí, num segundo exemplo das filhas com a consciência já política, né? Porque muitas vezes tu pensa, essa nova geração não quer saber de política. Quer saber de política. Então, tu vê, numa nova geração, mais consciente, principalmente também das suas responsabilidades como cidadão, de falar, eu quero saber em quem que eu vou votar e por que eu vou votar. E aí eu fiquei bem feliz, assim, com essa... Não, é que, só para concluir aqui, eu acho que também daí volta a ideia do exemplo. Né? A gente tem a oportunidade, dentro de casa, com os nossos filhos, falar de política. A vida da gente é muito corrida e tudo mais, a minha também não fica atrás, mas a gente não, sempre que possível, tipo assim, 4 vezes na semana a gente senta para almoçar junto, a família. Tem um filho de 6 anos e minha filha de 12. E ela fala para nós, até pouco tempo atrás, até eu vou reforçar essa pergunta, ela dizia que queria ser cientista política. Então, a gente tem que debater isso com eles. Porque se tu me perguntar, mas tu sabe, olha, eu sei 0, tá? 0, claro, comparado a vocês. Mas eu tento sempre estar envolvido, porque como eu falei lá no início, tirar a ideia dos meus filhos de que não se envolver com a política, sabe? Quando tu diz, vai conversar com uma pessoa, a pessoa diz, não, de política eu não falo, eu não quero saber de política. Isso cai por terra, assim, eu perco as estribeiras quando alguém me fala. E eu não quero que os meus filhos sejam assim, eu quero que eles entendam a importância da política na vida deles, nas nossas vidas, e eu acho que isso é o que vai fazer as gerações cada vez mais ter noção e entender a importância de estar envolvido na política, né? Nos nossos filhos, começar com os nossos pequenos, não, então. Mas a questão de liderança, por exemplo, tu tem a questão da liderança, que isso já é uma coisa da política em si. Não precisa necessariamente tu se candidatar, mas esse espaço aqui é um espaço político. Já é um espaço uma político. abrangência muito grande e que faz a ponte para chegar nas demandas específicas do setor. E um projeto que começou com nós 6 mulheres aqui dentro do núcleo, então isso é muito bacana. Claro, a casa nos deu a oportunidade, cá estamos, já é a Márcia, nossa líder aqui do GT, e poder trazer vocês hoje aqui para tanto conteúdo bacana para as mulheres que estão nos assistindo, para todas. A Márcia não gosta de fazer política, é tanto carreteiro e almoço. Mãe, olha que eu fui. A minha companheira, a filha mais nova, sobrou aquela em casa, senão todos iam. Aos domingos, a vida toda eu não era nem prefeita, nada, almoçar numa comunidade. Meu marido ia, os filhos iam. Então, foi uma companheira também. E tem essa vontade, a liderança de ocupar espaço, de não ficar alheia àquilo que acontece. A casa cai na cabeça, o mundo está todo em guerra, diríamos assim, e a mulher não discute se envolve isso. com política. Então, ela tem que
ter também esse espaço. É que o envolvimento não é só quem quer concorrer, né? Não, tem que estar, envolvida. É a função social, porque qual é a tua responsabilidade como cidadão? Sim. Não pode ser só pagar imposto. Exato, Por exemplo, lá em casa, o pai, enfim, já era a mãe também, todo mundo sempre envolvido. Nenhum dos 5 filhos foi político. Ninguém vai se candidatar, quem sabe, meu irmão, enfim. Que não, Márcia. Mas todos têm envolvimento social. Uhum. Todos acabam se envolvendo de uma maneira ou outra dentro da sociedade. Então, muitas vezes, a política não quer dizer tu necessariamente se candidatar, mas tu tem que te inserir dentro de um espaço na comunidade, buscar o teu espaço, fazer as coisas funcionarem. Por exemplo, aqui é um grupo de mulheres, mas a gente se ajuda, a gente está facilitando a vida de outra pessoa. Então, isso também é um jeito de fazer política, né? Exatamente. Dentro de vocês, assim, dentro do mandato de vocês, né? Que projeto, assim, brilhou o olho de vocês, que vocês mais gostaram lutaram para aprovar? Porque eu acompanho de perto as lutas. Não é fácil aprovar um projeto de lei, não é fácil lutar por isso. O que mais te deixou orgulhosa, assim, que tu... Tu começas e lá eu começo? Aí eu tive eu aprovei 30 projetos no mandato. Não é fácil, da cá e de lá e até que dá certo. Tem que ter um bom relacionamento na Assembleia, tu tem que ter uma discussão também com as pessoas para que acreditem naquilo. Eu acho que o projeto que eu, assim, do biogás, do biodigestor, que a gente conseguiu fazer um trabalho e fazer que o Estado mandasse uma lei para que essa energia alternativa fosse implementada também, do biogás, e também da ficha limpa. A ficha limpa no Estado. Eu ia comentar da ficha limpa da Zilac, que eu votei esse projeto e é maravilhoso. Eu acho que ele mostrou que só se querem botar alguém que não é, mas esses dias ainda alguém ligou. Olha, o fulano não conseguiu o cargo esse por causa da ficha. E um chegou a me dizer, mexe no teu projeto, facilita. Eu digo, contrata um bom advogado. E ele vai me dizer onde é que está o erro e a gente manda para a Assembleia na mudança. Então, esses dois, eu tenho muitos, né? E na área social também, mas eu acho que esses dois marcaram mais. Mas o da ficha limpa já é muito bom. Muito. Eu tenho 2 projetos, assim, que não sei de cabeça quantos eu aprovei na Assembleia, né? Mas eu tenho 2 que são, assim, para mim, os meus... sabe quando tu sente assim, missão cumprida? É esse sentimento que eu tenho com esses 2. Primeiro, o fim da aposentadoria vitalícia para governadores, que o governador ficava 4 anos. 4 anos. Zilá é professora aposentada, sabe? Para receber o resto da vida, né, mais de 30 e poucos mil reais. Na verdade, não é um valor fixo. Ele é um valor que se compara ao teto, né, que é o máximo, do desembargador do Tribunal de Justiça. Então, é o maior salário do Rio Grande do Sul. Então, sempre que tem reajuste, esse valor aí dos ex-governadores reajusta junto. Então, era absolutamente inconcebível, assim, tu achar que alguém vai governar o Estado por 4 anos e vai sair deste mandato recebendo essa pensão o resto da vida. É como se tu levasse junto um pedaço do Estado, né? Então, eu tenho o maior respeito por todos, independente de partido político, de ideologia, porque a gente, né, o meu respeito eles têm, por terem administrado o Estado do Rio Grande do Sul. Mas, para mim, nenhum, né, tem o direito de, por ter administrado o Estado, até porque se tu é eleito para administrar um Estado, tu tem capacidade e competência para depois se inserir, né, em qualquer espaço dentro do mercado de trabalho e voltar às suas atividades, né? Então, eu entendo que isso não poderia existir, muito menos a questão desta aposentadoria ficar, né, para a família, como tem hoje 4 viúvas, né, que recebem essa aposentadoria vitalícia ainda, né? Então, um ponto para mim que foi muito importante, a Zilá estava lá também, votou, né, apoiou a gente nesse projeto, porque não adianta, é o que ela falou, não adianta só tu apresentar um projeto se tu não tem quem te apoia lá e faça ele tramitar. Então, o projeto do fim da aposentadoria para mim foi muito importante. E o outro é a questão da educação financeira nas escolas, que a gente conseguiu aprovar também no final do segundo mandato. Então, são projetos que foram super importantes, assim, que foi uma luta muito grande
mas que a gente conseguiu mostrar o propósito e talvez até mostrar que aquela imagem que se tem dos políticos, ela não é generalizada e nem pode ser generalizada, sabe? Porque isso acaba até afastando muita gente boa da política, sabe? Quando tu é colocado todo mundo dentro do mesmo saco. Eu acho que quem faz errado tem que ser punido, tem que ser, sabe, afastado da política. Agora, tem muita gente que faz um trabalho muito legal e às vezes não acaba nem tendo a mesma visibilidade. Então se dá, e aí a responsabilidade da grande mídia também, se dá muita visibilidade para quando tu vê um caso errado, quando tu vê uma ilegalidade dentro da política. E tem que expor, e tem que punir, e tem que condenar severamente aquela pessoa. Mas também quando se tem bons projetos, né, e quando se tem boas ações, essas também têm que ser dada a mesma repercussão. Nós éramos parte do grupo do combate aos privilégios. Exatamente, né? A Zilá fez um trabalho nós todos muito participamos grande. Porque é difícil. Tu mexe com privilégio, mexe com importância de poder. E isso... Mas algumas coisas se conseguiu, outras não. É verdade, nós éramos juntas, né? Nós estávamos juntas na Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios e muitas vezes a gente botou a cara quando quase ninguém, né? Sei lá, tinha coragem de botar o nome ali, sabe? De assinar, de dizer, ó, isso tá errado. Porque, e quando a gente apontava esses privilégios, seja de dentro da Assembleia Legislativa ou de outros poderes, do Executivo, do Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e outros tantos, porque lembra que a gente entrou até com uma ação popular na questão do Tribunal de Contas de alguns pagamentos que foram feitos que nós considerávamos que não deveriam ter sido feitos, a gente estava colocando o nosso nome lá, mas não contra alguém, mas sim a favor do que é certo, a favor do estado do Rio Grande do Sul. Não é pessoal. E isso é muito difícil de fazer as pessoas entenderem, que não era pessoal. Então, assim, a gente tinha um grupo ali muito... que trabalhava muito em conjunto, que era muito parceiro de deputados, que a gente sempre disse isso, de diversos partidos políticos, inclusive, de dizer, não é pessoal, mas a gente tem que batalhar o recurso público, o dinheiro público, ele não é um dinheiro de ninguém, que tu pode jogar fora. Ele é o dinheiro do contribuinte, ele é do pagador de impostos e ele tem que voltar da melhor maneira possível, empregado através de acesso a uma educação de qualidade, de uma saúde pública que tu consiga, né, realmente ser atendido e dar sequência naquele atendimento, naquele procedimento, que a gente sabe como é complicado. Acho que a saúde é o grande calcanhar de Aquiles que se tem, infraestrutura, porque não adianta a gente falar em empreender, em crescer, em gerar emprego e tal, aí uma estrutura péssima, não tem uma estrada, sabe? Uma coisa que, aproveitando só o ganchinho para dizer, que a Assembleia do Rio Grande do Sul não tem aposentadoria. Que é o que mais me pergunta agora, tu tá bem, tá aposentada. Não tem aposentadoria. Porque nós terminamos também, né? Terminamos também, foi para terminar com a aposentadoria especial dos deputados. E porque é isso, a gente tá na política, mas não é... A Zilá é professora, eu sou advogada. Então, assim, cada um tem sua profissão e tu tá ali para contribuir, né, com o que tu pode dar para as mudanças que a gente acredita, né? Para defender as tuas pautas e realmente... E dar voz muitas vezes, né? Aliás, sempre, na maioria das vezes, porque tu tá dando voz para quem não pode falar, para quem... E eu acho que isso é plausível porque a maioria não pensa assim, né? A maioria vai por uma questão de poder, de ego, sei lá. E aí depois... De vantagens, exato. E depois que entra, e aí... Né? Então, assim, é por isso que nós, de um modo geral, admiramos muito, muito, muito vocês duas. A gente sempre faz uma pergunta aqui, que é o que faz descer você, o que faz vocês descerem do salto de vocês, né? Levando de encontro com o nosso podcast, que é do alto do meu salto. Isso abrange o que vocês quiserem, né? Vida pessoal, vida profissional. Fiquem à vontade para responder. Olha, o que me faz descer do salto, inclusive eu tô de salto hoje, que é uma raridade, tá? Eu vim em homenagem aqui ao nome, ao título do podcast. Não, eu ando só de tênis, né? Porque a gente anda pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E aí hoje eu falei, não, o meu salto tem que ir como, né? Mas pra mim, assim, ó, é falar da minha família. Isso pra mim
a gente tem uma relação familiar muito forte, assim. Eu aprendi desde muito pequena, assim, que a nossa base, a sustentação é a família, sabe? Então, eu tenho uma relação muito forte com a minha família, pai, mãe, irmãos, primos, assim, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro e a gente aprendeu desde muito pequena a se defender. Então, para mim é questão de falar da minha família, dos meus filhos, então isso para mim é inadmissível. Então, assim, comigo pode bater que as costas, né, o casco tá duro e as costas estão largas, mas falou da família, para mim daí eu desço do salto. E para ti, Zilá? Eu acho que eu não vou colar bem da Anne, porque eu acho que a família que move, né? Claro. E eu penso sempre, quando a gente está bem com a gente mesma, a gente sabe ter uma convivência saudável. E a gente tem essa convivência com a família. Como toda família maior, os filhos todos grandes, cada um quer mandar um pouco na gente, mas a gente consegue reunir, um ajuda o outro, aprende a ter parceria. Isso é muito importante. O que me move também, além da família, são as injustiças sociais. Isso é uma coisa que mexe comigo, eu sei que não vou resolver, porque é tão ampla, são tão amplas as injustiças, que falta a gente se mover mais no conjunto disso. Mas sempre o interesse privado, particular, faz com que as coisas demorem mais. Mas nós não podemos perder esse foco de justiça social. E, claro, a família é a base. Se não tem família, a gente não tem estrutura. Para tudo, né? A nossa família é tudo. Márcia? A gente queria agradecer, então, vocês, né? A mãe, por ter vindo. Muito obrigada. Te conhecer melhor, Anne, né? Que sempre escutei falar tão bem, como se já conhecesse. Obrigada, Márcia. E dizer que a gente admira demais vocês, por vocês estarem nessa frente. Eu sei quanto é doído para todo mundo, assim, quanto é difícil isso. As pessoas não enxergam muitas vezes o por trás, né? Eu te imagino como mãe, já me dói por ti, assim, de tanta coisa. Mas que tu é um exemplo, assim, como a mãe foi para mim, e que esse exemplo fica muito para os filhos. E isso é assim como tua avó foi para ti, né? Então, eu acho que isso é impagável, é imensurável. Então, acho que vale cada dia, cada trabalho. E que bom que nós tivemos 2 grandes exemplos de mulheres na política. Obrigada. É muito legal ouvir teu depoimento, né? Porque eu espero, o que o filho de uma política, né? Então, assim, eu tô ali com os meus. Quero dizer que para mim foi muito legal estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho, assim, não só sobre o mandato, né? Porque com o mandato a gente tem muita oportunidade de falar, mas falar um pouco sobre o que a gente pensa, o que nos mobiliza, assim, por trás realmente, né? Dessa figura pública, da gente poder abrir um pouco aqui o coração. E dizer que, especialmente com a Zilá, que é uma pessoa que eu admiro muito, Zilá falou antes, né? Tá com 81 anos, com uma energia invejável. Ela não para, assim, às vezes eu olhava para ela e falava, como é que ela consegue, se ela não tem esse fôlego, sabe? Então, que quando a gente fala em exemplo, a Zilá também é um exemplo, sabe? Eu acho, Zilá, que o teu papel dentro da política, ele é muito maior até do que tu consegue imaginar muitas vezes, sabe? Então, tu concorreu, foi lá, se dedicou, também concordo que tu deveria estar dentro da Assembleia Legislativa, mas agora dentro do Poder Executivo, dando um exemplo que, assim, quando a gente fala em envelhecer, né, o que é envelhecer? É a idade ou é tu envelhecer a cabeça ou é o corpo? Ela tá com 81 anos, com uma energia incrível, com sonhos, com trabalho, com projeto, e isso é um grande exemplo. Tu é um grande exemplo. Quando eu olho, sabe, para minha trajetória e penso assim, qual é, até onde que a gente vai? Então, e o trabalho, ele te deixa vivo. O trabalho, ele te dá energia para seguir. E com certeza eu tenho na Zilá um grande exemplo, assim, sabe, de dizer que a gente consegue se reinventar com a idade que for.
sabe? E consegue se reinventar e precisa se reinventar. Que é isso que nos move, sabe? Então tem gente que se aposentou e diz, agora me aposentei, vou ficar aqui em casa. Não, sabe? Tem que inventar alguma coisa, tem que fazer alguma atividade, enfim, o que te mobiliza, o que te ajuda a te deixar vivo com a idade que for. Porque a idade é só um número. É só um número. Não é assim, tu vê um jovem sem perspectiva, ele tá mais velho, né, do que alguém que tá lá com a idade que for tocando a sua vida, sabe? E se sentindo produtivo. Acho que isso é importante. E não só se sentindo, mas sendo produtivo e sendo importante para nossa sociedade. Então, assim, para mim, quero dizer que é incrível, sabe? Assim, a gente poder ter essa troca aqui. Eu tava com muita saudade da Zilá, porque a gente sentava pertinho, né, lá na Assembleia. É verdade. E trocava muita ideia lá, compartilhava o mate também. E hoje aqui, ter essa oportunidade de ouvi-la, sabe? De sentir de novo essa energia. Eu acho que isso é super importante, sabe? Quando a gente se sente assim, meio... Tem os dias, né, que a gente não tá legal... pensa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu não deveria fazer outra coisa? Acho que isso passa na cabeça de todo mundo, né? Então, assim, a gente vê alguém que tá ali com afinco, correndo muito, sabe? Com toda a disposição do mundo, é um exemplo. Quando a gente fala de exemplo, a Zilá, para mim, é um grande exemplo, assim, sempre vai ser. E independente, assim, às vezes a gente não tem a oportunidade de falar, né? Pra pessoa ir aqui, eu tô tendo a oportunidade de dizer pra ela que ela, pra mim, sempre foi um grande exemplo, desde quando eu entrei na Assembleia, e continua sendo um grande exemplo. Obrigada pelas palavras, Dani. Quero agradecer também essa oportunidade de estar aqui e dizer que se eu tivesse a idade, não é questão de idade, da Anne, mas também a decisão da Anne de concorrer à federal, eu penso muito em mim. Eu não consigo ficar parada, eu tenho que ter desafios. Em qualquer lugar. Agora eu vou assumir mais um desafio que nós não podemos contar, né? Segredinho, mas tem um segredo, os desafios, porque a vida é feita de desafios. E não adianta a gente pensar que tem um momento da vida que tu vai parar, vai poder fazer uma coisa, depois vai fazer a outra. Não, a vida é um turbilhão de ações. É verdade. E tu tem que equilibrar. Eu, quando faço uma viagem para algum lugar, eu acho um filho, tenho 5, né? E aproveito conviver com aquele, convivo com o outro. Eu acho que isso é a vida. E eu acho que essa tua decisão foi ótima. Por quê? Porque é um desafio. Ali tu já estava... O teu desafio era maior, os teus olhos brilhavam mais. A gente tem que ter os olhos brilhando para que a gente atinja os objetivos. Eu não vejo... E não é assim... O que eu vou fazer? Mas acha o que fazer. Não pode não achar. Vai na tua sociedade, vai com teus amigos, e encontre uma ação positiva que você possa fazer. Vem para Six, exatamente. Vem para Six, porque é uma ação importante o que se faz numa Six. Ela atinge todas as áreas, ela mexe com a comunidade, ela é uma estrutura e que a gente precisa muito que elas existam. E a Federação, que aqui é ligada à Federação, e eu tenho um exemplo muito importante, a Simone, na Federação, que nos deu exemplo também de desafiar, de assumir essa associação, entidade mais de homens, e ela conseguiu mostrar que a mulher pode estar lá. E ela também não se preocupou se tinha Foi a primeira presidente da casa aqui também. Aqui também. Então, a mulher tem oportunidades em todas as áreas. Ela só não pode achar que não vai custar alguma coisa. Sempre vai te custar alguma coisa. Sim. E você tem que analisar. Se você não consegue compartilhar. Eu, quando convivia com meus filhos, eu acho que eu dei a contribuição de uma mulher realizada e feliz. Como professora, diretora de escola, eu vivi aquilo. E na minha família, aquilo também se viveu. Os meus filhos gostavam de estudar, gostavam de ler. Todos a gente conseguiu, graças às faculdades federais, porque com 5 filhos não é fácil, a concluir as faculdades, fizeram o seu curso. E são assim inquietos também. Todos são inquietos. Mas por conta de uma frase que tu disse, né? Que eu acho que é a que resume muita coisa. Eles viam em mim uma mulher realizada e feliz. E isso
E por mais o gatilho, que... né? É o isso, gatilho. é perceptível. E quando a gente fala, bom, eu sou suspeita, eu tenho mais uns minutinhos, né? Porque eu sou suspeita. A Simone, a ideia de trazer mulheres a esse tema, mulheres na política, foi o dia que nós tivemos a Simone Leite aqui. E aí a Márcia comentou, não foi, Márcia? Sim, eu me apresentei. Ela, ai, tua mãe. Não sei. Sim, olha como, né, como tu ser um bom exemplo, né, se tratando disso. Ele é enorme, ele amplia. Então ela falou assim de tão maravilhoso. Eu quero conhecer tua mãe, vamos trazer tua mãe. E aí a gente pensou, vamos otimizar o tempo, vamos trazer a Anne Ortiz, vamos convidar, vamos arriscar, porque a gente também fica às vezes com aquele sentimento assim, é um projeto, tá começando agora. É maravilhoso o nosso projeto, mas é um projeto ainda pequeno perto do que ele pode chegar. Ai, mas e todo aí, mundo começa, e sabe? tem um começo, tudo tem um começo, e né? a gente tem que apoiar esse começo, Sim, né? e aí eu disse... Tu acha, Márcia, que tu consegue? A mãe eu trazia, né? Ai, mas imagina. Mas aí, tipo, meu Deus, como é que a gente vai trazer a Anne, né? Mas em Canoas... Não, até por causa da agenda, a gente sabe como é difícil. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês que é super simbólico também, né? Esse projeto tá começando, né? E aqui em Canoas, que eu nasci em Canoas, Sim. né? Eu sou canoense. Então, pra mim também é importante, assim, apoiar. Tem esse sentimento, sabe? Por pertencer de alguma forma, né? E por a gente poder colaborar, assim, e tanto a gente participou dos nossos sonhos, né, lá no começo, e a gente também poder impulsionar outros sonhos, né? Então, até aproveito para dizer que se eu puder voltar aqui, eu vou adorar. Ótimo! Olha aí, meninas, não anotem. Vamos só para encerrar, esquecer do Outubro Rosa. Que eu vim. Vamos fazer. A Márcia está adiantando novembro agora. Mas já tá no... Mas a gente lembrar da prevenção, enfim, não vou falar do assunto, só lembrar. Claro, com certeza, não podemos. Rosa. Nós viemos de rosa. Justamente em menção. Bom, e aí eu trouxe assim a ideia para vocês, só para finalizar mesmo. Eu sou fã do Paulo Sérgio, porque é lá onde eu acompanho vocês e comecei a acompanhar. Olha como muda a vida da gente, a gente saber as escolhas. As escolhas, elas passam a ser até o que tu assiste na televisão, né? E nessa época eu assistia a televisão. Em 2018 eu assistia a televisão, hoje eu não assisto mais. Mas na época eu ligava a TV, eu tava em casa com meu filho, que na época era recém-nascido. E por sei lá o que foi na época, eu fiquei uns 4, 5 dias sem TV a cabo. E aí eu comecei a assistir televisão aberta, essas e tal. E aí Pampa Debates brotou na minha tela lá. Gravei o programa porque tu estava, e aí eu comecei a acompanhar não sei o quê. Isso em 2017, 2018 tu concorreu. Foi a primeira vez. Que a gente falou aqui até. Isso, tá. De lá pra cá eu venho acompanhando. Olha a energia do universo, eu acredito. Outro dia estamos aqui na Six, entra a Anne Ortiz. Desde lá a gente falava do podcast. Já pensou um dia a gente poder ter um podcast, trazer essas mulheres que nos inspiram tanto? Não porque a gente não é o fato de votar ou não votar, mas são mulheres que são admiráveis. E quando falamos de mulheres admiráveis, estamos falando de muitas. E hoje tê-las aqui, mais uma vez eu quero reforçar, para fechar com chave de ouro o nosso semestre, né, Márcia? Assim, é de uma alegria imensa, porque vocês são mulheres fortes, mas ao mesmo tempo são mulheres com filhos pequenos, com filhos já criados, com mulheres, a vida reais, como ela é, reais. E eu acho que o podcast, ele tem isso, essa é a nossa ideia. Desde que a gente traga a Anne Ortiz, deputada, ou traz a Simone Leite, presidente da Federação, não importa, traz ela como mulher. Muitas mulheres aqui tendem a ver ela como deputada ou a presidente. A gente quer trazer esse lado mulher, e é tão bacana a gente tê-las aqui hoje. Eu já quero ir embora, me leva, tá? Porque eu quero ir, tá? E muito obrigada mais uma vez, em nome de todo o GT, essas mulheres maravilhosas que estão aqui nos bastidores, é o que fazem acontecer. A gente só senta aqui, né, Márcia? A gente só senta aqui praticamente, porque elas que tocam tudo. Então é uma energia maravilhosa, e sejam sempre muito, muito bem-vindos, com certeza. Já vão pegar aí a data aí certinho para anotar. Nós até prolongamos o podcast, porque a gente sabia que ia ter muita coisa. Nosso podcast ele é curtinho, não, hoje não, vamos arrebentar, 1h30, é pouco ainda. Muito obrigada mais uma vez. E vocês que estão nos assistindo, eu peço então que curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal para que a gente possa trazer ainda mais inspirações aqui para o nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima.